Meus irmãos amados, saúdo a todos com a paz do Senhor. Por favor, abra suas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. A epígrafe diz: a natureza da fé e exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante. Podemos ler? Amém? Amém significa assim seja. Então eu vou ler. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram um testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e, por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé, também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe o tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Amém? Graças a Deus. Muito bem, essa é a leitura oficial. Vamos convidar o nosso irmão. Muito bem. Irmãos, a nossa irmã Josi ou Elaine? Josi, então se prepara para louvar. Josi ontem estava na cruzada, né, Josi? Graças a Deus, 2 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Foi uma bênção essa cruzada. E Jailton Santos estava lá, como disse irmão Pedro, ele está doente, vamos lembrar dele nas nossas orações. Ele precisa melhorar da saúde, teve uma enfermidade que é tipo labirintite, e aí parece que eu não entendo bem desse assunto, que eu não sou médico, mas algo no ouvido, como cristalino, coisa assim, desequilibrou, de forma que ele está fazendo fisioterapia no ouvido. É um negócio diferente, né? Labirintite, algo assim, que fica tonto, que vomita, que não fica em pé, mas graças a Deus ontem ele já estava melhor, segundo ele. Eu não sei como foi que ele calculou, mas disse que já estava bem 60%. Eu não sei como é que é esse cálculo aí que a pessoa faz, mas disse que 60% já está bem. Então já a pessoa sente quando ele é 100%, né? Então quando não está bem, estima que não está tão bem assim. Muito bem, vamos orar então, irmãos. Vamos convidar aqui o nosso irmão Liésio. Liésio vai orar, dando graças a Deus pelo ofertório, e lembrando do Pix da igreja. Quem quiser fazer pelo Pix, que é o CNPJ da igreja,
eu pediria que Lucas colocasse aí, por favor, na tela, o Pix da igreja é o mesmo CNPJ, que é o 083-327-85, ao contrário, final 01. Quando você fizer a transferência, aí você manda o comprovante para a tesouraria da igreja, para que a gente contabilize aqui. Se quiser fazer a sua contribuição por maquineta, nós temos essa facilidade aqui na igreja. Nosso irmão Ricardo vai estar com a máquina, você levanta a mão e ele vai até você. Quiser fazer em espécie, é só colocar na salva, amém? Muito bem, vamos orar então. Nosso irmão Liésio estará orando agora. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, prestando neste culto, Senhor, te adorando, te bendizendo e glorificando o teu santo nome, porque só tu és merecedor de toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Te agradecemos pelos louvores que foram entoados, Pai, pela porção que tu nos concedeste hoje, meu Pai. Tudo graças às tuas misericórdias, Senhor. Pai, ser com teus servos e tuas servas que se encontram enfermos, Pai, enfermos, visita, Pai. Tu és um Deus de misericórdia que pode todas as coisas, não há enfermidades que tu não possa, Pai. Chega na vida dos teus servos e tuas servas, Senhor. Te agradecemos, Pai, por tudo que tem nos concedido, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, que vive e que reina para todo sempre razão nossa viver. Amém. Amém. Irmãos, se vocês quiserem fazer pelo Pix, como não apareceu aí, atrás do banco tem um QR Code. Como é que você faz? Abre, aí está. Você também pode direcionar a sua máquina, o seu celular, abre no aplicativo do banco e bota Lê QR Code, e você direciona para o banco aí onde está o QR Code, tá certo? E aí ele lhe leva para... É auto-instrutivo, você pode fazer então usando o QR Code também. Obrigado, Lucas, Deus te abençoe. Amém, saúde a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao único que é digno de louvor, amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, que atravesso e me levam pra perto de ti.
minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, nesse momento nós já queremos convidar o nosso irmão Fernando, ele que terá a responsabilidade de hoje estar sendo aqui canal de Deus para falar com a igreja do Senhor. Ele vai estar ministrando a poderosa palavra de Deus. Amém? Saúde, amados irmãos, com a paz do Senhor. Quando o irmão diz assim, ele terá a responsabilidade de trazer, aí já, dá aquele, tremor, Mas nós somos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e na vida dos irmãos, e não podemos negar a oportunidade de falar aquilo que o Senhor tenha para nos falar, sendo um instrumento nas suas mãos, porque de nós mesmos não temos, mas o Senhor é quem nos capacita e nos ajuda. Nós vivemos em dias difíceis, lutas tremendas, tem se acelerado, e isso é notório. Todos nós temos visto diariamente as várias situações, tanto na ordem pessoal como na ordem social, coletiva. Em todas as áreas para onde a gente olhar, nós vemos situações difíceis e situações que muitas vezes a gente não vê a solução. E o Senhor, quando o irmão Pedro me fez o convite, o Senhor me colocou em mente falar sobre a fé. Nós sabemos que aqui em Romanos, um texto introdutivo para o texto principal, em Romanos 10, 13 ao 17, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, nós somos as pessoas que Jesus resgatou do mundo para propagar o seu evangelho. E nós temos que ser instrumentos fomentadores de fé nas pessoas, para que elas possam refletir na mensagem que nos foi comissionado, e assim também possam decidir e aceitar a Jesus como Salvador. Nós vemos nesse texto que existem algumas indagações, que nos colocam em xeque a nossa posição, como estamos diante desse texto. Ele pergunta aqui: como invocarão aquele em quem não creram?
E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Veja que é uma sequência de responsabilidades que o Senhor tem colocado em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida. Porque Ele dá a fé que vai ser gerada no homem natural, que ainda não tem Jesus na vida, depende da gente, como instrumentos na mão do Senhor, para que eles ouçam, né? Para que haja quem vá levar a palavra, e se nós não tomarmos uma atitude de nos levantarmos e irmos até o necessitado de salvação, como eles crerão na palavra do Senhor, né? E aí nós vamos ver aqui no texto principal alguns tópicos de como nós trabalharmos a nossa fé, né? Nós poderíamos usar aqui 2 perguntas para já a gente ir trabalhando o texto em nossa mente, já formatando a ideia que o Senhor está nos querendo dizer nesta noite. Primeira pergunta: como aumentar minha fé? Certo? Segunda pergunta: como se processa a fé? Tá certo? Então, nós temos que ter em mente essas 2 indagações para a gente ir já trabalhando o texto de Hebreus 11. Ok? E aí, quando a gente começa o texto de Hebreus, nós vemos algumas características da fé, alguns elementos que a gente tem que observar para que essa fé tanto seja multiplicada em nós, como também possamos repassar a ideia de fé para o necessitado que ainda não crê como nós cremos, certo? Então nós vemos aqui eu vou falar aqui por blocos de versículos, vai ser bem rápido, não vai cansar, certo? O primeiro bloco de versículos é do capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 ao 3. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, o primeiro ponto que a gente tem que trabalhar é que nós temos que crer nas realidades espirituais. Então, não podemos, a dúvida é inimiga da fé. Então, quando você está trabalhando a palavra, está estudando a palavra, está mastigando a palavra, em nenhum momento você pode ter nenhuma sombra de dúvida, porque isso aí vai confundir e você não vai absorver os ensinamentos profundos que a palavra quer nos repassar. Aqui em Romanos 8, 22 ao 25, isso escrito há quase 2000 anos atrás, vejam só. Paulo fala: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê não espera. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então nós temos que crer de todo o coração, de toda a nossa mente, naquilo que o Senhor nos prometeu, né? Aqui no primeiro versículo ele diz assim: a fé é o firme do fundamento das coisas que se esperam. Que coisas são essas? As promessas de Deus. Então, se Deus prometeu, você pode descansar. Não deixe a sua fé desvanecer. Mantenha firme a sua fé, porque no tempo certo o Senhor vai realizar aquela promessa que lhe fez. Então, por isso que os antigos tinham firme fundamento das coisas que eles esperavam. Eles mantinham a fé viva porque eles criam firmemente nas promessas. O próximo aspecto que eu quero abordar é a fé que leva à justiça através do testemunho, ou seja, do viver o que se prega. Tá certo? Então, viver o que se prega é um demonstrativo de fé, porque você está pondo em prática aquilo que você prega.
quem não tem certeza, quem não tem garantia de fé, não vive o que prega. Ele vai em algum momento dar uma demonstração de que confia mais no que pode, no que tem, no que sabe, do que propriamente na promessa. Então, no bloco do versículo 4 e 5 diz assim: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Então você veja que a justiça daquele que deposita a fé em Jesus, em suas promessas, ela será honrada. Então, a justiça, quando a gente fala de justiça, a gente fala da retidão de Deus, da retidão da palavra. Então, aqueles que vivem em retidão, observando a palavra, podem descansar, porque a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Isso aí é a justiça através do testemunho. Ou seja, você vive na fé, na retidão, e a justiça será feita no tempo de Deus, da forma de Deus. Então, inclusive é interessante, às vezes nós somos imediatistas, né? E nós queremos que aquilo aconteça de imediato. Nós pedimos e já queremos ver o resultado, ou pelo menos um sinal de que a coisa vai acontecer, mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha nos preparando para a bênção, né? A gente já ouviu até alguém dizer que bênção antes do tempo não é bênção, né? É algo que vai atrapalhar, às vezes, até a fé. Então, o Senhor ele vai trabalhando pouco a pouco a nós, nos capacitando, nos moldando, nos preparando para quando ele chegar o momento dele derramar a bênção, nós sabermos usufruir da bênção e aquela bênção realmente ser uma bênção, né? O próximo passo, o próximo aspecto é que nós vemos que a fé que busca a Deus e crê na sua bondade, O versículo 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus crê que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá certo? Então o Senhor é bom. Ele vai nos concedendo bênçãos, concedendo vitórias, ao passo que nós vamos nos mantendo fiéis e perseverantes na luta, ou naquela situação em que está exposta diante de nós. Então ele observa a sua fidelidade, a sua perseverança, a sua busca, e aí o Senhor vai e derrama no momento certo a sua bênção, a sua vitória. Veja que tudo isso são aspectos para nós trabalharmos a nossa fé. Quando a gente observa esses pontos que a gente está falando aqui, a nossa fé vai ficando cada vez mais viva. E a dúvida já não permeia mais o nosso pensamento, porque a gente tem plena confiança que Deus vai chegar. O próximo ponto a ser analisado aqui é a fé que confia na palavra de Deus. O versículo 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha só, Deus deu uma palavra para Noé, para que ele construísse a arca, que ele ia descer juízo sobre a terra. E muitos anos se passaram e Noé construindo a arca. Muitos chamaram de loucos, muitos acharam que ele estava gagá, já não sabia mais o que estava fazendo, mas ele se manteve firme na palavra de Deus. Então, um aspecto que nós temos que observar para que a nossa fé seja mais viva, cresça e seja eficaz, é você confiar integralmente na palavra de Deus. Ah, mas isso aqui foi, como tem alguns que pensam, isso aqui foi para a época dos apóstolos, isso aqui foi antigamente. Não, hoje é diferente, hoje é outro contexto. Não, a palavra foi dita para nós, tanto para os antigos, quanto para nós que estamos aqui, quanto para os demais que virão. A palavra do Senhor é atemporal,
Tá certo? Vamos ver aqui mais um aspecto da nossa fé. A fé que obedece os mandamentos de Deus. Ok? No bloco dos versículos do 8 ao 12 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Então você vê aqui que a obediência à ordenança de Deus faz com que a sua fé permaneça viva e que aquela promessa chegue e seja realizada. Aqui no caso de Abraão, a promessa não foi logo de imediato, né? Ele morreu antes que o Israel tivesse sido constituído como um Estado, como uma nação. Mas ele via os sinais de que aquela vitória iria chegar, né? Que foi prometida aos seus descendentes, que seriam como estrelas do céu, como a areia imensurável que está no mar. Então, o crescimento do povo de Deus, Abraão já conseguiu vislumbrar aquilo ali. Em Romanos 4, 19 ao 21, Paulo se referindo a Abraão, fala assim: e não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Então você vê aqui que a fé de Abraão era a fé alicerçada, firmada. Ele, em nenhum momento, ele duvidou, porque ele conhecia a voz daquele que lhe falara, e cria que ele era o Senhor que prometia e cumpria. Outro aspecto que nós temos que observar é a fé que vive segundo as promessas de Deus. Veja aqui que já é uma vida com mais intimidade com Deus, que isso aí é uma progressão. Se a gente for observando esses aspectos que eu venho falando desde o início do capítulo, vai chegar um momento que essa fé já vai viver segundo as promessas. No versículo 13 diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Veja o foco de quem tem fé. Quem tem fé, ele não vive só do que é realizado aqui materialmente, não. Quem tem fé vive, lógico, recebendo as bênçãos materiais, ou sei lá, de ordem de saúde, de ordem de social, familiar, ou de várias formas, mas o foco maior de quem vive pela fé é nas promessas que virão, né? E eles têm a visão de que são estrangeiros e peregrinos aqui, ou seja, a nossa pátria não é aqui. Aqui é uma capacitação para chegarmos diante de Deus. A gente gosta muito de falar da prova. Eu estou na prova, fulano está na prova. E é necessário ter prova para sermos aprovados, né? Quando estamos na faculdade, na escola e tal, chega aquele momento que o professor diz: tal dia é a prova. E aí a gente se prepara para realizar e tirar uma boa nota naquela prova. Do mesmo jeito é a nossa caminhada. A gente tem que trabalhar esses aspectos da fé, porque desejamos ser aprovados por Deus. O nosso procedimento, o nosso comportamento, o nosso agir tem que ser aprovado por Deus, para que possamos um dia estar diante dele dando glórias a Deus.
A fé que busca um lar celestial. Olha só, isso aí já é outro aspecto. Os versículos 14 ao 16 diz assim: porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam a oportunidade de tornar, mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar de seu Deus, porque já lhes preparou a cidade. Está entendendo? Então, assim, quando a gente vive solidificando a nossa fé, e como lá em Romanos, no trecho inicial que eu li, que a fé pelo ouvir a palavra de Deus, nós temos um trabalho com os nossos convertidos de entregar um calendário de leitura bíblica anual. E aí, no verso do calendário, eu coloco algumas dicas de como ter uma leitura eficaz da Bíblia. E uma delas é: leia em voz alta. Leia em voz alta. Por quê? Porque quando a gente faz uma leitura silenciosa da palavra, aquela leitura ali fica momentaneamente na nossa mente. Mas quando nós lemos em voz audível, ele desce para o subconsciente e fica gravado. Aí me lembro aquela passagem que diz que o Espírito Santo vos fará lembrar aquilo que é necessário. Então, o lembrar é porque a gente um dia leu, que o Espírito Santo não vai nos lembrar de uma coisa que a gente não viu. Então, é necessário que a gente leia a palavra, mastigue, trabalhe aquela palavra, tenha todos os instrumentos necessários, chave bíblica, dicionário, concordância, o que você puder ter de ferramenta de lado para você compreender e mergulhar na palavra, certo? O próximo ponto é a fé que entrega o que tem como precioso, na certeza de uma restituição ainda maior. A fé tem essa característica. Do versículo 17 ao 22, diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu a ordem acerca dos seus ossos. Você vê aqui que é uma sequência de transmissão de fé. Você está entendendo? Então, assim, nós temos a responsabilidade de transmitir a fé. Para isso, necessitamos ter esses cuidados que a gente vem estudando até agora aqui, para que na hora que formos transmitir, seja para os nossos filhos, seja para um novo convertido, seja para uma pessoa que estejamos evangelizando, possamos repassar com toda transparência e sinceridade e convencimento a fé que nos foi gerado, que foi criado, que nos foi acrescido a cada dia, para que aquela pessoa que está ouvindo aquela nossa pregação, aquela nosso testemunho ali, ele fique: poxa, realmente Deus fez, eu quero esse Deus também para mim, né? Então, é tão gostoso quando a gente está num lugar e alguém diz assim: pô, se eu um dia for ser crente, eu quero ser crente na igreja de Irmã Auxiliadora, porque é uma mulher que dá testemunho, é uma mulher que tal. É tão gostoso a gente saber escutar isso, né? Então, para isso, a gente tem que viver, tem que ir construindo a cada dia esse testemunho, para que ao olharem para nós, eles digam: não, eu quero ser um crente como fulano de tal, como ciclana, porque a gente tem o cuidado de trabalhar esses aspectos. Aqui, já concluindo, nós vemos que a fé que poupa o escolhido, fidelizando-o para com Deus, na convicção de participar da vitória de seu Redentor. Olha só, nos versículos 23 ao 29, diz assim, já para fechar: pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escondendo-lhe antes
escolhendo-lhe antes ser maltratado como povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Então nós vemos aqui que aquele que demonstra a fé, que trabalha a fé, que deposita a fé integralmente em Deus, ele poupa aquele escolhido, porque é um vaso de honra nas mãos dele. Então, nós tenhamos essa preocupação de nos apresentarmos dignamente diante de Deus e da igreja e da sociedade, porque o nosso testemunho fala muito alto. Às vezes, eu já ouvi uma frase que Cláudio até falava bastante aqui, tinha um escritor que disse que pregue o evangelho, se for preciso, fale. Então, o nosso testemunho tem que falar condignamente com o que nós vivemos. Para quê? Para que no momento em que nós formos falar a palavra, formos evangelizar, aquela pessoa diga, não, eu vou escutar fulano, eu vou escutar cicrana, porque ele tem testemunho para me dizer. Já alguém que inadvertidamente, né, não tem uma vida tão, né, pautada na palavra e tal, e de repente vai falar alguma coisa e vai dizer, rapaz, que testemunho você tem, que exemplo de vida você tem para me vir dar lição de moral? Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado e observar para que a nossa fé cada vez mais cresça e ela seja forte, seja exemplo, né? Eu sei que a gente vive num mundo difícil, e nesses últimos dias cada vez mais vai ficando muito difícil, mas que isso aí não é empecilho, não é obstáculo para que nós nos mantenhamos firmes na nossa convicção, no testemunho, para que o Senhor possa se agradar de nós, né? E possa naquele dia maravilhoso nos levar para vivermos eternamente com Ele. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus, amém? Irmão Fernando aqui ministrava a palavra do Senhor e o Senhor me fazia meditar ali no capítulo 14 de Mateus, a partir do verso 22, quando a epígrafe diz, né, Jesus anda sobre as águas, e conta aquele episódio que Jesus vinha ali e Pedro pergunta se de fato era Jesus e diz, se és tu, faz com que eu vá até você caminhando sobre as águas. E a palavra do Senhor diz, e essa palavra é para quem está passando por alguma dificuldade, amados, a palavra do Senhor diz que Pedro até começou a caminhar sobre as águas, mas diz que no trajeto da caminhada, ele olhando, né, dando atenção ao vento, diz que teve medo por um momento, e a palavra do Senhor diz que quando ele teve medo, ou seja, a fé fraquejou, ele começou a afundar, amém? Às vezes diante das dificuldades nós temos que ter fé, que crê que o Senhor, né, isso Ele é por nós, e a palavra do Senhor diz que Jesus repreende a ele, não é isso? E pergunta, por que duvidastes, homem de pouca fé? Ou seja, o que fez Pedro afundar foi justamente não ter fé, não verdadeiramente crer que era Jesus que estava ali, que Jesus era capaz de fazer aquele milagre, amém? Glórias a Deus por isso, louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Fernando, amém? Que gentilmente atendeu o nosso convite, né? Esteve hoje aqui, se permitindo ser usado por Deus para falar com a igreja do Senhor, amém? Lucas, se tiver fácil aí, Lucas, o banner do culto de integração. Meus amados irmãos, amanhã é um evento promovido pela juventude da igreja, não é isso? Mas dirigida a toda a igreja do Senhor, toda a juventude do setor 5 estará ali reunido na Assembleia de Deus em Neópolis, quarta-feira, né? Comumente não temos trabalho aqui em Candelária, então os irmãos sintam-se convidados a estarem conosco ali na Assembleia de Deus em Neópolis, toda a juventude juntamente conosco lá. Quem estará ministrando a palavra de Deus será o pastor Eliabe César, né? Pastor Eliabe César é uma bênção, né? Esteve conosco no congresso aqui de jovens, acredito eu,
ministrando a palavra do Senhor em algumas mini vigílias aqui também, e ele estará lá mais uma vez pregando a poderosa palavra de Deus, todos os órgãos de louvores aqui de Candelária, das congregações também participando. Então você, né, se porventura você tem um filho, né, adolescente, jovem que vai, acompanhe também, participe conosco desse momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Amém? Amanhã, a partir das 19 horas, Assembleia de Deus em Neópolis, culto de integração de juventude. Amém? Meus amados irmãos, nesse momento nós já queremos devolver a direção do culto para o nosso pastor. Amém? Ele que estará dando continuidade conforme o Espírito Santo de Deus lhe direcionar. Amém, meus irmãos. Meus queridos, irmão Ricardo pede a oportunidade para contar um testemunho. Daqui a pouco a gente vai estar orando. Na oração final eu quero orar aqui na frente, todos nós aqui, vou fazer essa chamada de altar. As irmãs que estão lá no final também, eu sinto da parte de Deus de fazer uma oração por vocês. Não sei qual é a causa que está diante de Deus, que você tem imposto, mas saiba que Deus está no controle de tudo, e o seu pastor vai orar por você hoje, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir então nosso irmão Ricardo. Glória a Deus. Cumprimentando os irmãos com a paz do Senhor. É rapidinho, irmãos. A palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E assim segue, como nós sabemos todos, da criação do universo. E o texto que foi lido lá em Hebreus, capítulo 11, ele fala que nós cremos pela fé que o universo foi formado pela palavra de Deus. Quando Deus disse: haja luz, haja separação entre a parte seca e a parte molhada e as águas, e assim foi feito. E eu louvo a Deus que quando nós, foi domingo, né, amor? A geladeira? Quando nós fomos deitar no sábado, de sexta para sábado, quando nós fomos deitar, eu sempre pego um gelinho para colocar naquele meu pote e quando fui pegar o gelo só tinha água na geladeira, e a geladeira estava repleta. Ainda estava um pouquinho gelada porque ela estava fechadinha, mas deu um problema na nossa geladeira. E eu fiquei pensando: Senhor, como é que vai ser? A gente vai perder isso tudinho, e não pela perda material, mas porque é alimento que poderia servir. E eu disse: como é que vai ser? E no outro não teve o que fazer. Eu ainda tentei ver pelo aplicativo como para fazer a solicitação de um técnico pelo seguro. Não houve como, porque era só até 5 anos, não cobria. E eu fiquei muito angustiado com aquilo e deitei, dormi. No outro dia de manhã, Laininha ia trabalhar e eu fui levá-la no trabalho e voltei para tentar resolver isso e disse: Senhor, como é que vai ser? Aí liguei para minha filha para tentar levar alguma coisa para a casa dela, para botar na geladeira dela. E Laininha disse: mas a gente vai incomodar as pessoas. E eu disse: amor. E eu me lembrei daquela viúva que só tinha um pouquinho de azeite e que foi ao profeta, e o profeta disse a ela: vai e pede aos vizinhos muitas vasilhas, não poucas. Eu disse: amor, a gente tem que algumas vezes se recorrer dos vizinhos. E minha filha, a gente vai lá, é um pouquinho distante, mas vai. E aí eu liguei para a Giovana e enchi um coolerzinho com alguns alimentos que eram mais perecíveis, e fui saindo. E quando eu fui saindo, o vizinho vinha saindo também, e aí eu disse a ele o que tinha acontecido. Quando a gente já estava no elevador descendo, ele disse: por que você não bota lá em casa? Aí eu disse: como assim? Ele fez: não, porque
A gente estava, como você sabe, a gente estava fazendo uma reforma e a minha geladeira está vazia. Aí você permite mesmo? Ele disse, não, aí já voltou para o andar da gente e já fomos subindo. E ele disse, é interessante porque o rapaz do mármore só entregou o mármore ontem. Era para ter entregado há 2 meses e ele, e uma coisa e outra, foi demorando, só entregou ontem. Já era para ter terminado a reforma há uns 2 meses atrás. E quando eu me ajoelhei ali para orar, eu me lembrei desse texto de Gênesis, que Deus criou o universo. E se você pensar direitinho, o universo como ele é, a Via Láctea, as galáxias, as estrelas, todos estão em movimento. E Deus sabe exatamente onde está cada uma delas agora, quando vai estar daqui a 5 anos, daqui a 100 anos, onde cada uma delas vai estar. E Ele não só sabe, mas Ele controla tudo isso. E naquele momento, quando eu cheguei para a Laininha, disse, amor, passei uma mensagem para elas, amor, as vasilhas. Deus providenciou as vasilhas. E aí eu peguei tudo que estava na nossa geladeira, só fui transportar para a porta praticamente de frente da gente, e deixei a geladeira dele cheinha com as nossas coisas, e só foi consertar a geladeira na segunda, ou seja, deu tudo certo. Deus provê todas as coisas, nos mínimos detalhes. Sim, e nós não incomodamos nenhum vizinho, porque como o apartamento dele estava de reforma, o apartamento estava vazio. Então ele tinha a fechadura eletrônica, ele disse, eu lhe dou a senha, você entra, se de noite você precisar de alguma coisa, pegar na geladeira, você vai lá e pega, não tem problema nenhum. Deus é um Deus de providência. Sabe, é o mesmo Jesus que quando estava com os discípulos, disse que tinha que passar por Samaria, ele decidiu passar por ali, porque sabia que ao meio-dia a mulher samaritana está ali para ele pregar a palavra. É o mesmo Deus que sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 10 anos, e Ele já está providenciando o escape, a providência para você no momento certo. Muitas vezes nós nos angustiamos como eu me angustiei à noite. Como é que eu vou resolver? Como é que vai ser? Liguei para o seguro disse que não tinha a geladeira não estava coberta porque tinha mais de 5 anos, e eu fiquei aperreado, e o Senhor já olhando para mim disse, vai dormir que eu já sei, já tenho a solução. E se você está passando por algum problema, saiba que Deus, Ele já tem a solução. Por isso que eu me lembrei quando o universo foi formado pela palavra de Deus, e hoje Ele me trouxe aqui e te trouxe aqui para dizer que tem uma palavra para mim e para você, para trazer a existência algo que não existe, algo que você espera, algo que você não está vendo, mas Ele já vê e Ele já providenciou em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé então, irmãos. Eu quero chamar aqui ao altar aqueles que creem que Deus vai fazer um grande milagre na sua vida. Eu não sei qual é o teu problema, qual é a tua causa, mas o Senhor está aqui. Vamos vir à frente, venha com fé, vamos nos juntar aqui. Nós não viemos neste culto em vão, irmãos, não viemos em vão. O Senhor tem uma solução, o Senhor tem uma resposta. Glória a Deus. Eu queria convidar aqui a missionária auxiliadora comigo aqui. Vamos orar, irmãos, vamos pedir a Deus, vamos entrar nessa frente de batalha. Qual é a tua necessidade? O do Ricardo era uma geladeira, para que pudesse colocar as suas coisas, seus mantimentos e não perder. Aparentemente para alguém pode ser até coisa simples, mas para ele era a angústia do seu coração. De repente o que você precisa pode ser algo tão simples e está te incomodando, mas é a angústia do teu coração. O que é que está te angustiando? Não é? Qual é a necessidade? Então venha à frente, se você crê. Talvez você seja tímida ou tímido, mas rompa a timidez, pode vir à frente. Se a jovem quiser vir para receber a oração também, pode vir. Venha à frente, o casal que está ali também,
pode vir à frente, nós vamos orar por você. A auxiliadora vai estar orando conosco e na sequência eu estarei orando também. Amados irmãos, a paz do Senhor. Eu sei que Deus já falou comigo hoje. É muito bom estarmos aqui, não é? E essa semana, creio que ontem, eu li uma frase que o irmão, creio que Alexandre Paz pregou aqui, e ele dizia que fé é você não ter carro, mas já fazer a garagem. Eu achei interessante aquilo, não é? Então, aquilo que você está necessitando, e comece a ver pela fé que Deus vai lhe dar, porque Ele é bom. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, por este culto, pelo que ouvimos, Senhor, nesta noite. Senhor, te pedimos, acrescenta-nos a fé, Senhor. Sabemos que tu tens as tuas mãos estendidas sobre nós, principalmente as bênçãos espirituais. Por isso estamos aqui te buscando, porque precisamos estar fortalecidos na fé, na graça e na comunhão contigo. Senhor, aqui estamos nós, diante do teu altar, dependendo única e exclusivamente de ti, Senhor. Dependemos de ti, tu és o Deus da provisão. Tu tens provado para nós que tu és aquele que supre todas as nossas necessidades. Aonde iremos nós, Senhor? Estamos aqui porque só sabemos que tu és o único e poderoso Deus que ouve as nossas orações, que sabe, Senhor, o desejo do coração, mesmo antes de falarmos, mas tu nos conhece e tu supre as nossas necessidades. Ajuda-nos, Senhor, confiamos em ti, continuamos na tua presença, crendo que tu estás conosco. Senhor, continuando, Senhor, na tua presença, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, Senhor. Pai, contempla a angústia de cada um de nós que aqui estamos, Senhor, as nossas necessidades, ó Deus, as nossas petições, nós trouxemos hoje neste culto de oração, na certeza, Senhor, de que tu vais fazer um grande milagre. Abençoa aqueles também que vão acompanhar este culto pela internet, Senhor. Meu Deus, eles também têm as suas necessidades. Ó Deus, que quando ouçam esta oração, também orem conosco a Ti, Senhor, clamando e crendo de que Tu vais fazer um grande milagre nas suas vidas. Pai eterno, é em nome de Jesus que nós nos unimos em oração agora, Senhor, crendo no milagre, Senhor, crendo na Tua bênção, crendo que Tu és o provedor, que Tu és aquele, Senhor da glória, que manda, aleluia, e as coisas acontecem. Pai querido, do nada Tu fizestes a luz, Tu criaste o céu e a terra, como o Ricardo bem disse, Senhor da glória. Ó Deus, Tu conheces todas as coisas e mantens o universo equilibrado, Senhor. Então, Senhor, as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Pai, coloca no lugar aquilo que precisa, ordena a Tua bênção, Senhor, abre as comportas do céu, Senhor, e envia a bênção, porque nós cremos em Ti, Senhor. A Tua palavra diz que nós devemos nos aproximar cheios de fé, e aqui nós estamos cheios de fé em Ti, Senhor, e no nome de Jesus Cristo. Portanto, Senhor, ao nos aproximarmos do Teu altar, com fé, Senhor, nós temos essa certeza que o sobrenatural está acontecendo, que a bênção que esperamos virá, Senhor. Em nome de Jesus, repreende as interferências do maligno, para que esta bênção não aconteça, Senhor. Repreende, Senhor da glória, aleluia, as forças antagônicas, as forças contrárias, para que a bênção não chegue. Mas, Senhor, mobiliza os céus agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, e acrescenta-nos a fé, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, até quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui mais uma vez. Amanhã tem Poço de Jacó, logo cedo tem matutino, e no domingo então culto com os jovens, né, Pedro? Domingo será o culto com os jovens aqui. Quem vai estar pregando, me lembra?
O Wesley, muito bem, o Wesley Cailo, filho do pastor Jairo Cailo, vai estar pregando aqui. É um jovem que prega muito bem a palavra do Senhor. Recomendamos, irmãos, que vocês estejam para cultuar a Deus e ouvir o que Deus vai falar através de Wesley. Vamos receber a bênção apostólica, então. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor. Lhe amo muito no amor de Cristo Jesus.